Como criar ordem de serviços no Excel, passo a passo, aula de número 6. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Ordem de Serviços para o Excel. Vou chamar o nosso formulário clicando aqui no nosso ícone. Esse é o formulário que a gente está desenvolvendo passo a passo aqui em nosso canal Programador Excel VBA. Então, estamos trabalhando aqui com o controle multipage. Eu estou acessando aqui a página 1. Essa é a minha terceira página, observe. E essa daqui é a página 2. Nesse momento, a tela onde eu vou estar editando os registros, vou estar excluindo e vou estar atualizando. Então, tudo isso eu vou lhe ensinar nessa única aula. A editar, atualizar e excluir. Na aula passada, aprendemos diversas formas de como pesquisar utilizando o Listbox. E observe, ó, nesse momento, se eu digitar qualquer coisa aqui, lembre-se que a minha pesquisa eu estou pesquisando em mais de uma coluna dentro do mesmo Listbox. Então, eu posso pesquisar pelo nome da pessoa, eu posso colocar aqui, ó, Pereira. Der um Enter e observe que ele vai trazer tudo relacionado a Pereira. Ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, um CEP qualquer, eu posso colocar aqui o número 40 e der um Enter, ele vai trazer o CEP relacionado ao que eu estou digitando. Como eu também posso digitar aqui um CPF, vou colocar aqui, por exemplo, o número 89. Ó. Dá um Enter, observe que ele vai trazer tudo relacionado ao número 89. Ou seja, se estiver na coluna nome, na coluna CEP ou na coluna CPF, ou seja, dentro dessas três colunas ele vai estar trazendo. Lembrando que da forma que eu lhe ensinei, você pode estar adaptando para a quantidade de colunas que você queira dentro desse Listbox. Se você ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar se inscrevendo agora. Clique nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Assim você garante não perder nenhum conteúdo novo. Todos os dias postamos vídeos novos aqui em nosso canal Programador Excel VBA. Então, para não perder nenhum vídeo novo, clique nesse botãozinho vermelho, caso ainda não seja inscrito. Já é inscrito? O meu muito obrigado. E vamos dar continuidade à nossa ordem de serviços no Excel, passo a passo, aula de número 6. Então, vamos lá. Ó. Vamos estar aprendendo bastante coisa na aula de hoje. Eu vou tentar ser objetivo, mas ao mesmo tempo eu vou tentar lhe ensinar passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, eu posso tanto pressionar a tecla Alt mais F11, observe, ó. Vou pressionar a tecla Alt mais F11, eu vou ter acesso ao Visual Basic Editor. Como eu posso também clicar aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic, eu vou ter acesso da mesma forma. Então, aqui na nossa janela do Visual Basic Editor, o nosso VBE, eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl mais R, como eu posso estar clicando aqui em exibir Project Explorer. Então, está aqui o nosso projeto. Ó. Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal, está aqui o nosso formulário e vou estar fechando aqui a janela do Project. Bom, observe, ó. Eu vou executar aqui o nosso formulário e qual é a primeira coisa que a gente vai estar aprendendo aqui? Está aqui o meu formulário, já está aberto. E a primeira coisa que a gente vai estar aprendendo será o quê? Bom, se eu vou trabalhar com a atualização e exclusão do registro, obviamente eu preciso também aprender a editar o registro. Então, como é que eu vou editar informações que nesse momento estão aqui no nosso Listbox? Então, é muito simples. Ó. Vou clicar aqui no mesmo. Observe que nesse momento, quando eu clico sobre qualquer item, eu seleciono a linha por inteiro. Bom, primeira coisa, eu acho bem mais interessante a gente habilitar aqueles nossos optiboots aqui nesta primeira coluna. Perfeito? Para evitar de eu selecionar mais de um registro por vez. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique aqui no nosso FM principal e aqui, observa, vou clicar sobre o meu formulário, propriedades e vou configurar aqui uma propriedade super interessante do Listbox. Observe, ó. Aqui a propriedade List Style, ou seja, o estilo de listagem. Observe que ele está no List Style Plain, que é esse formato que já visualizamos. Aqui eu tenho uma caixinha e eu vou estar podendo selecionar uma outra opção. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Ó. Então, vou mudar aqui para List Style Option, ou seja, opções. Se eu executar agora nesse momento, observe como é que está o nosso Listbox. Ó. Agora eu posso selecionar o item. E ao selecionar o item, ele já marca aqui dentro da minha caixinha. Ó. O que é interessante da gente trabalhar dessa forma, que além de visualmente fica bem mais interessante, na minha opinião, também me permite que eu selecione apenas um item por vez, ó, beleza? Então, partindo desse ponto, o que é que eu vou fazer? Ó? Quando eu quiser editar um registro, ao clicar sobre a minha linha, eu vou ter um botãozinho aqui, e ao clicar nesse botão, ele vai estar editando o registro selecionado. Então, como é que a gente faz isso? Ó?
Observe que nesse momento eu tenho uma quantidade aqui X de registros e como eu não sei qual é o registro que está selecionado e nem a quantidade de registros que vai estar dentro do meu listbox, nesse momento eu estou com o listbox já previamente carregado. Lembrando que eu posso estar aqui fazendo uma pesquisa e esses dados podem estar aumentando como diminuindo. Então, partindo dessa ideia, eu tenho que fazer uma verificação para saber quantos registros tem dentro do meu listbox e preciso fazer também uma verificação para saber qual o item selecionado. Então vamos lá, vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, vou só fechar aqui a minha janela do Project e vou clicar aqui em exibir caixa de ferramentas. Bom, aqui na nossa caixa de ferramentas, eu vou estar adicionando um novo objeto aqui ao nosso formulário. Observe que eu tenho um botãozinho aqui chamado cadastrar. Eu posso copiar esse botão, colocar aqui abaixo, mas vamos pegar aqui do zero. Ó. Vou pegar esse botãozinho aqui, ó, o botão de comando, ó, o nosso famoso Command Button. Então vou contornar aqui o mesmo, tá aqui o meu botão, o meu primeiro botão que eu vou precisar para esse projeto. Vou clicar sobre ele, clico em propriedades e vamos dar um nome mais intuitivo. Ele está com o nome agora Command Button 1. Então vamos chamar ele, por exemplo, de btn_editar. btn_editar cliente. Observe o nome que foi dado ao nosso botão. Ó. Aqui na minha propriedade Caption, observe que o nome que está sobre o meu botão ainda não foi alterado. Então vamos aqui na propriedade Caption e também vou estar alterando. Vou chamar ele simplesmente de editar. E observe que agora sim, sobre o nosso botão, o nome foi alterado. Então, lembrando que esse primeiro nome aqui, o name, é o nome que eu vou manipular via código, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como é o nome desse listbox? Clico sobre ele, propriedades, e vamos observar que o nome desse listbox é o list clientes. Então, eu preciso dessa informação, beleza? Então, vamos lá. Vou dar um duplo clique aqui no meu botão editar. Observe que eu estou dentro do evento clique, do mesmo botão. E o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou dar um espaçamento para que a gente possa focar nessa rotina. E observe, ó. Vamos declarar aqui uma variável. Eu vou chamar essa variável de x. Lembrando que o nome da variável, contanto que você não coloque caracteres especiais, não dê espaçamentos, você pode colocar o nome que você bem entender, beleza? Então eu vou chamar ela de x e vou classificá-la do tipo integer. A você que já acompanha o nosso trabalho, sabe perfeitamente que uma variável do tipo integer, ou seja, uma variável do tipo inteira, abrange pouco mais do que 32 mil registros. Então eu vou dar um enter. E o que acontece aqui, ó? Bom, primeira coisa, vamos colocar aquela nossa estrutura with, que quer dizer com. Então lembre-se que quando eu utilizo a estrutura with e coloco o nome do meu objeto acompanhado dela, eu vou conseguir acessar suas propriedades sem precisar mais ficar informando o nome do objeto. Então é exatamente isso que eu vou fazer, ó. With, o nome do meu listbox, caso eu não saiba, eu posso colocar o nosso me, ponto, e conforme eu vou digitando, o nosso IntelliSense, vamos dizer assim, ele vai me auxiliando. Então, vou chamar ele de List Clientes, é o nome do nosso listbox. E posso dar um Enter. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou utilizar uma estrutura de repetição, que é o nosso for next. Lembrando que o meu for quer dizer para. Então, para um determinado valor inicial até um determinado valor final, eu vou fazendo uma verificação. E quando me atender, eu vou parar de fazê-lo, beleza? Então, observe, ó. Então vamos lá, for, que quer dizer para quem? Para essa variável aqui x que eu acabei de declarar aqui do tipo integer, o que eu vou fazer com ela? Ó? Minha variável x vai partir de um valor que eu pré-estabelecer, o valor 0, ou seja, a partir da minha linha 0. Lembrando que a primeira linha do listbox, o primeiro valor atribuído a ela é o valor 0. Então vai partir de 0 e vai até quanto? Ó? Esse TO quer dizer to, vai até um determinado valor que eu pré-estabelecer. Como eu não sei quantos existem no meu listbox, eu não posso colocar aqui que ele vai até 2, até 3, até 10, porque aí eu vou estar limitando essa quantidade. E se eu não tiver essa quantidade no meu listbox, possivelmente vai dar erro. Então, para que eu possa pegar a quantidade de forma dinâmica, eu utilizo simplesmente a propriedade listCount, ou seja, a propriedade que vai fazer uma contagem das linhas do meu listbox. Então, basta eu colocar aqui o ponto listCount, ou seja, eu vou estar contando os itens do meu listbox. Ó. Deixa eu voltar aqui a janela do VBE. Desenvolvedor, Visual Basic, deixa eu voltar aqui a propriedade VBE. ListCount, ou seja, eu estou contando as linhas do meu listbox. E aí, o que eu vou fazer? Lembre-se, toda vida que a gente fizer uma contagem dos itens do listbox,
como ele vai fazer um laço a mais, porque o meu laço começa em 0 e não partindo de 1, a gente sempre coloca um menos 1, para garantir o quê? Que ele faça um laço a menos. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Minha variável x parte de 0 até a quantidade de itens listados no meu listbox menos 1, ou seja, para ele fazer um laço a menos. E aí, o que é que eu preciso? Com esse comando, eu estou fazendo com que ele passe de 0 até a quantidade total de itens listados. Só que eu preciso também agora verificar qual item está selecionado, ou seja, aquela bolinha dentro daquele nosso círculozinho do nosso Opt Button, que está lá no nosso listbox. Então, como é que eu vou verificar qual item está selecionado? Muito simples, ó. Utiliza a estrutura if, end if, ou seja, a estrutura de verificação. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ponto selected, ou seja, eu vou estar verificando o item selecionado. E que item é esse? É o meu item X, porque o meu item X é a linha que eu estou selecionada. Observe que eu não estou informando um número, porque se eu estivesse informando um número, eu estaria verificando apenas um item específico. Então, como eu não sei qual item está selecionado, eu utilizo a nossa variável X, que ela vai valer, primeiramente, ela vai valer 0, se ela vai valer 1, vai valer 2, ela vai valer a quantidade de itens que estiver listados nesse listbox. Bom, entendido isso, eu vou colocar igual a true, ou seja, eu vou verificar se essa linha que está sendo verificada, se ela está marcada. Se ela estiver marcada, então eu vou fazer alguma coisa. Então, ao verificar qual linha está selecionada, o que que eu quero? Eu quero simplesmente pegar as informações dessa linha selecionada, de todas as colunas do meu listbox e repassar para quem? Para as textboxes que estão lá do meu lado esquerdo. Então, quais são elas? Então, vamos lá. Vamos voltar lá ao nosso formulário. Ó. FM principal, o meu primeiro textbox aqui, se observarmos, é o nome. Mas, entenda uma coisa. Como eu vou estar editando o registro, é interessante que eu possa ter uma textbox que armazene o número do meu registro. Até porque eu vou precisar dessa textbox para atualizar, como também para excluir. Então, para cadastrar, eu não preciso dessa textbox, até porque o nosso ID autoincrementável está gerando sozinho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar, por exemplo, vou copiar essa textbox aqui juntamente com essa label, Ctrl C, vou dar um Ctrl V e, claro, vou só apenas alterar aqui o nome dos objetos. Então, deixa eu só reposicionar, vou deixar, por exemplo, aqui. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome, ó. Vamos colocar aqui, alterar esse caption para ID. E esse carinha aqui vai ser o meu txt underline id underline cliente. Então, já partindo daqui, eu vou copiar esse nome, ó, txt id cliente. Se observarmos, essa primeira coluna do meu listbox está exibindo quem? A identidade do meu registro. Então, é exatamente, eu vou pegar a informação da primeira coluna do listbox e repassar lá para aquela textbox que acabamos de inserir, a minha txt id cliente. Eu vou pegar a informação da minha segunda coluna do listbox, que é a coluna nome, e também vou repassar para aquela textbox que armazena o nome do meu cliente. Então, é isso que eu vou estar fazendo, beleza? Então, observe, ó, duplo clique aqui no meu botão editar. Então, ao verificar que o item está selecionado, é isso que eu vou estar fazendo. Ó. Então, observe, ó, daqui o meu txt id cliente.txt. E ele vai receber um valor. Que valor será esse que será atribuído a ele? O que estiver pós sinal de igualdade. E quem vai estar pós sinal de igualdade? O meu ponto list, ou seja, o que estiver listado, onde? Na minha variável x, porque eu não sei qual é a linha que está selecionada, por isso que eu utilizo a nossa variável. No entanto, eu sei qual é a coluna que eu quero estar exibindo nessa txt id cliente. Eu vou querer exibir a coluna 0, porque é a minha primeira coluna que exibe lá a identidade do meu registro, beleza? Então, se você entender isso, vai ficar muito fácil, ó. Observe, ó. Vamos colocar aqui um end if para fechar essa estrutura if e vamos colocar um next x para fechar essa estrutura for, beleza? Bom, vamos primeiro aqui fazer um teste. Vou colocar aqui o nosso end with também para fechar agora a estrutura with, ó. Então, end with. Então, vamos só se localizar aqui, ó. Observe, ó. Então, essa estrutura with, esse end with aqui, pertence à estrutura with, ou seja, eu estou fechando a mesma. Esse meu next x, eu estou fechando essa estrutura for. E o meu end if, eu estou fechando a estrutura if, ó, beleza?
Então, se a gente entender aqui como é que esse código vai funcionar, vai ficar muito mais fácil, porque basicamente eu vou pegar essas informações, replicar e alterar o nome dos objetos e o número das colunas. Então, vamos entender o que é que ele vai fazer aqui. Observe, ó, vou executar, vou vir aqui no meu comando boot. Então, por exemplo, eu peguei esse registro aqui, ó. Vou clicar no meu botão editar, cliquei. Observe que ele armazenou o número 3, ó. Por que ele armazenou o número 3? Porque a minha primeira coluna do listbox, que é a coluna 0, na linha X, como eu não sei qual é a linha que está selecionada, eu não sei quantidade de linhas que eu tenho, mas eu sei qual é a linha que está selecionada através daquela estrutura de verificação. if.selected, x entre parênteses igual a true. Então, com aquele comando eu consigo verificar, eu percorro todas as linhas do meu listbox e ao encontrar a linha selecionada eu paro, beleza? E aí eu reproduzo essa informação aonde na minha testbox, ó. Então, basicamente eu capturei aqui o número 3. Ah, Gleice, agora como é que você vai fazer para pegar o nome da pessoa, o CPF? É a mesma coisa. O que eu vou fazer de diferente é apenas alterar o nome do objeto e o número da coluna, ó. Se observarmos, o nome da pessoa está na minha segunda coluna. Então, eu vou informar o número 2 lá? Não, eu vou informar o número 1. Por quê? Porque a primeira coluna do listbox é a coluna 0. A segunda coluna do listbox é a coluna 1. A terceira coluna do listbox é a coluna 2 e por aí vai. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, e basta eu fazer isso aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V e alterar aqui de 0 para 1, porque a informação, como eu havia dito, o nome do meu cliente está na minha segunda coluna, que é a coluna de valor 1. E aqui eu vou colocar o nome do meu objeto, ó. Lembrando, se eu não souber o nome do objeto, a gente vai lá, coloca o meu mi.txt, e conforme a gente vai digitando, ele vai me auxiliando. txt, se não me falha a memória, cliente, ó, tá lá, ó, o nome do meu cliente, ó. Então, deixa eu executar aqui novamente, só para que eu possa visualizar aqui o nome dos meus objetos, ó. O ID cliente, aqui eu vou ter o nome, depois eu vou ter o CPF e depois o CEP, ó. CPF e depois o CEP. Então, vamos só voltar lá ao nosso código. Então, eu vou copiar, vou colar aqui o comando e vou colar aqui mais uma outra vez. Então, se não me falha a memória lá, era o txt CPF, o txt CPF, perdão, o txt CPF, era isso mesmo, se não me falha a memória. O outro era o meu txt CEP. Observe, ó. Então, observe que é aquela dica que eu havia lhe dado, ó. Bom, eu tenho sempre o hábito de colocar as iniciais em maiúsculas. Então, quando eu coloco o nome do objeto e a primeira inicial não ficou maiúscula, perceptivelmente, de forma bem fácil, a gente já consegue visualizar que está errado, ó. Observe, ó. Então, a minha letra CEP não ficou maiúsculo C. Então, o que está errado? Porque ele não é txt CEP cliente, é só txt CEP, se não me falha a memória, ó. Observe, ó. Então, aqui eu coloquei a coluna 0, aqui eu coloquei a coluna 1. Como as minhas informações estão todas posicionadas em forma ordenada, então aqui vai ser a coluna número 2, o valor do número 2, e aqui o valor do número 3. Então aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então se eu executar agora, vamos só observar se está pegando as informações de forma correta. Ó. Pegar essa daqui e vou estar editando. Ó. Observe aqui que está o CPF, ok. Está aqui o CEP também, ok. Ó. Legal? Então, o endereço tá após o CEP, depois vem o número, depois o bairro. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui a nossa janelinha de novo. Eu tenho certeza que você já entendeu, ó. Então eu vou dar aqui um Ctrl V. Aliás, eu não estou com ele mais copiado de memória, então deixa eu dar um Ctrl C e agora um Ctrl V, ó. Vou colar mais uma vez e mais uma outra vez. Então eu tenho o CPF. Vamos dar uma olhadinha aqui para a minha base de dados, que vai ficar bem mais fácil eu ver ela e a gente fazer essas alterações aqui pela mesma, ó. Então, observe, ó, eu tenho o endereço, número, bairro, cidade e estado. Então, deixa eu pegar aqui a minha janela do VBE. Então, deixa eu só reposicionar aqui, vai ficar bem mais fácil a gente poder se orientar justamente pela ordenação aqui das minhas informações pela minha própria planilha, já que no meu listbox está na mesma ordem, ó. Então, tem o CEP, CPF, CEP, o endereço. Então, aqui vai entrar o meu objeto endereço sem cedilha, só o C, observe, ó. Se a inicial ficar maiúsculo, quer dizer que ele reconheceu, ó, o meu número. E depois veio o bairro. Vem agora a cidade. Observe, eu dei um Ctrl C, Ctrl V. E agora vem a cidade e por último o estado, ó. Cidade e o estado, ó. Então, como eu havia dito, se você entendeu a lógica de como eu peguei a informação e repassei da minha primeira coluna do listbox para o meu testbox, as demais eu só repliquei, alterei o nome do objeto e o número da coluna, ó. Então, se aqui está 0, 1, 2, 3, aqui vai ser a 4.
aqui vai ser a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Ó. Então, se eu executar agora novamente, vamos fazer um teste. Ó. Observe, eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, o Márcio Santos. Espero que você possa estar nos assistindo agora, meu amigo Márcio, apoiador do nosso trabalho e inscrito há longos tempos aqui em nosso canal Programador Excel VBA. Então, eu vou clicar aqui no editar e observe que repassou lá as informações de forma correta. Deixa eu pegar esse outro registro só para verificar se passou realmente de forma correta. Ó. Vou clicar aqui no meu editar e tá lá, ó. Editou perfeitamente de forma correta. Ó. Legal? Bom, agora, como eu já sei editar o registro, agora fica bem mais fácil saber atualizar. Então, o que vai acontecer aqui para que você entenda? Ó. Quando a gente atualiza um registro, eu posso simplesmente só atualizar o registro dentro do Listbox, como eu posso atualizar diretamente na base de dados. Então, o ideal nessa situação aqui é a gente atualizar diretamente na base de dados. E aí você pode se perguntar, mas aí como é que eu vou ver esse registro atualizado no meu Listbox? Como é que a gente faz isso? Ó? Ao atualizar na base de dados, a gente cria um comandozinho para que ele faça uma nova busca já embutida no comando do atualizar, ou seja, você não vai fazer uma ação a mais, o seu próprio código vai fazer isso para você e o usuário do seu sistema vai apenas visualizar o resultado final. Então, para ele não vai entender que o seu comando está fazendo duas ações distintas, ou seja, está atualizando a base de dados e, consequentemente, já está pesquisando para trazer o Listbox atualizado, beleza? Então, entendido isso, pelo menos na teoria, eu tenho certeza que você já entendeu como é que eu vou fazer isso na prática. Muito simples, ó. Como é que eu vou atualizar esse registro? Ó? Para isso, eu vou utilizar o nosso método find. Então, o método find, eu preciso passar um parâmetro para ele. O método find, basicamente, ele é um tipo proc, como a função procurar no Excel, beleza? Então, basicamente, o que é que eu preciso passar para ele? Apenas um valor. Ao passar um valor para ele, ele vai fazer uma procura e, ao encontrar esse valor, ele vai fazer uma determinada ação que eu queira. Então, que valor é esse que eu vou passar para ele? A identidade do meu registro, ó. Então, lembre-se, toda vez que eu edito um registro, ó, eu edito aqui um registro, ele é armazenado o número do registro aqui nessa text box. Então, essa text box aqui ela é chave para o que eu preciso. Eu preciso dela para atualizar, ou eu também preciso dela para excluir. Então, eu vou pegar este valor que está armazenado nessa text box e vou fazer uma procura na minha base de dados. Ao encontrar esse registro, aí eu atualizo de acordo com as informações que foram preenchidas nos determinados campos. Então, vamos fazer isso. Ó. Vou descarregar o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, vamos voltar lá para o nosso formulário, vamos inserir um botão a mais. Eu posso copiar esse botão que já foi inserido, o botão do editar, e é o que eu vou estar fazendo, vou dar um Ctrl C sobre ele e um Ctrl V, ó. E vou colar aqui do lado, ó. Peço a você que possa deixar aquele gostei, eu tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo que vai estar lhe ajudando muito, e ao batermos os 50 likes, eu me comprometo a disponibilizar o arquivo aí no comentário fixado. Até o momento, essa playlist, apenas em 2 vídeos batemos a meta. E se você observar nos dois vídeos que batemos a meta, deixei o arquivo disponível para que você possa estar fazendo juntamente comigo, beleza? Então me ajuda aí a bater essa meta e eu tenho certeza que você também só tem a ganhar. Ó. Então tá aqui, ó, o meu objeto eu copiei, colei aqui, então eu vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos alterar aqui o nome dele, ó, para btn, underline, atualizar, underline, cliente. E o nome que eu vou colocar aqui sobre o meu caption, observe que o nome do caption ainda está com o nome editar, eu vou colocar, claro, o nome atualizar. Ó. Então, observe, está aqui o meu atualizar e está aqui o meu editar. Ó. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu só destacar melhor esse botão, só para ficar até mais visível. Ó. Você pode estar aumentando o mesmo, então deixa eu só destacar ele, vir aqui na minha propriedade backcolor e mudar essa cor de fundo. Ó. Deixa eu colocar aqui uma cor, por exemplo, uma corzinha meio verde, e vou mudar apenas aqui a cor da minha fonte. Ó. Então a minha fonte lá está preta, que é o padrão, vou aqui na propriedade forecolor e vou mudar aqui, por exemplo, para a cor branca. Ó. Então observe aqui, ó, já está destacado aqui o meu botão atualizar. Ó. Bom, agora vai ficar mais fácil você identificar que é o atualizar e que é o editar. Ó. Vou dar um duplo clique sobre o meu atualizar. Observe que eu estou dentro da rotina do mesmo, ó, o evento clique do atualizar cliente. Então vamos lá, aquela mesma lógica. Ó. Eu vou, desenvolvedor, deixa eu voltar aqui para a janela do Visual Basic, vou dar o espaçamento para que a gente possa focar apenas nessa estrutura,
para a gente não confundir os comandos, ó. Ah, o nosso botão editar lá, a gente pode fazer umas melhorias e vamos estar fazendo no mesmo, beleza? Então, vamos lá, vamos partir agora para o atualizar, depois a gente pode fazer umas melhorias no nosso botão editar. Então, o que é que eu preciso aqui, ó? Vou declarar sempre, normalmente você vai observar que eu sempre vou declarar variáveis. Então, vamos mais uma variável declarada, ó. Vou chamar essa variável de lim, e ela vai ser do tipo integer. E o que eu vou fazer com essa variável lim do tipo integer? Bom, ela vai armazenar o número da linha que foi encontrada a identidade do meu registro. Por quê? Porque eu preciso saber em qual linha foi encontrado esse valor, como fosse uma função corresp, beleza? Então a minha estrutura find, que nada mais é do que o nosso procurar, ela tem uma ação muito interessante, beleza? Então, basicamente, para que eu preciso dela? Eu preciso dela para buscar na minha base de dados em qual linha está determinado o registro. Então, observe, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? A minha variável lim vai ser igual a quê? Bom, vamos melhorar esse código aqui só para ser bem mais interessante. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos utilizar a estrutura with, mas para isso, vamos só ver qual é a planilha que eu vou estar trabalhando, ó. É a BD cliente, beleza? Então, lembre-se que eu posso utilizar esse nome dentro do meu código, ele vai funcionar. No entanto, não é interessante eu utilizá-lo, porque se qualquer pessoa que vier aqui alterar esse nome, vai impactar no meu código, ele vai deixar de funcionar. Então, entendido isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Desenvolvedor Visual Basic, exibir meu Project Explorer, e tá aqui a minha BD cliente, ó. Esse BD cliente, esse nome entre parênteses, é aquele nome exatamente que você viu ali que eu lhe mostrei. Então, o nome que eu vou manipular é esse nome aqui, ó, planilha 2, que é o codename, é o nome de batismo do nosso objeto. Então, alterar esse nome é possível, mas é bem mais difícil para uma pessoa ler que está alterando isso aqui, beleza? Então, observe, o que eu vou fazer aqui, ó? Tutorial with. Detalhe, eu não lembro agora qual era o codename, deixa eu observar aqui, planilha 2, beleza? Então, vamos lá, with planilha 2. Então, lembre-se que quando eu faço isso, coloco um ponto, eu já estou acessando as propriedades do objeto que está acompanhado da estrutura with, ou seja, eu estou acessando as propriedades do meu planilha 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A minha variável lim vai ser atribuída alguma coisa a ela. E justamente eu vou utilizar lá o meu ponto ranger, abro o meu parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar a minha coluna por inteiro, que eu vou passar como parâmetro, como eu começo a preencher os meus dados a partir da minha primeira coluna, que é a minha coluna A, que é nela que está armazenada a identidade dos meus registros, então é ela que eu vou passar como parâmetro. Então vamos lá, ó. Observe, ó. Vou colocar aqui a letra A. Lembrando que eu poderia passar uma outra coluna, mas se eu armazeno a identidade do registro na primeira coluna, obviamente eu vou passar essa coluna. Aqui não tem problema eu colocar maiúsculo ou minúsculo, aqui ele não vai fazer diferenciação. Então eu vou fechar aqui aspas duplas, aqui eu estou dizendo para o meu código que eu quero pegar a coluna por inteiro, de A a A. Ponto. Ponto quê? Ponto find, ou seja, eu vou fazer uma procura. Eu vou procurar quem? Eu vou procurar o meu mi.txt underline id cliente, que é aquela text box que armazena o número da identidade do meu cliente. E para garantir, eu vou colocar aqui a propriedade text. Bom, ao fazer isso, observe, ó. Só fazermos isso, eu posso fechar aqui a função find. Eu posso estar fechando a função find exatamente como eu já fechei aqui com esse parênteses, beleza? Só que é interessante o seguinte, ó. Quando você utiliza um proc_v, você passa lá como parâmetro se você quer procurar algo, uma procura exata ou aproximada. Aqui eu também é interessante que eu faça isso, porque se eu não informar, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir aí, se eu não estiver enganado, se eu não passar o parâmetro, possivelmente, ao não encontrar o valor exato, ele possivelmente vai trazer o valor aproximado. Então, partindo dessa ideia, eu vou para garantir que ele vai trazer o valor exato, eu vou passar um parâmetro para ele, beleza? Então, deixa eu apagar esse parênteses, vírgula, e observe aqui que está os parâmetros. E eu vou utilizar esse carinha aqui, ó, o locat. E ao informar aqui o locat, eu vou passar o parâmetro 1. Ou seja, eu estou garantindo que eu quero exatamente o valor exato. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Após eu colocar a vírgula, eu vou repetir esse nome locat, vou colocar 2 pontos igual, que faz parte da estrutura, e o parâmetro 1. Então, vamos lá. Locat, 2 pontos igual a 1, e agora eu posso fechar o meu parênteses. Então, lembrando aqui, eu estou forçando que ele busque exatamente o que eu estou querendo. E eu estou buscando aonde? Ponto row, ou seja, eu estou buscando na minha linha.
Bom, então vamos lá. Com esse comandozinho aqui eu estou descobrindo em qual linha está quem está a identidade do meu cliente. Ou seja, se eu digitei lá e eu capturei o cliente número 7. Então, com esse comando aqui, eu estou descobrindo em qual linha está o cliente de número 7. Beleza? Então, a ideia é essa. Ao descobrir em qual linha está o número do cliente, agora fica super fácil. Porque ao saber em qual linha, agora fica fácil porque eu vou poder alterar as informações do mesmo. Então, como é que eu altero? Simplesmente eu vou colocar aqui, ó, ponto cells. Ou seja, nas minhas células, de onde? Da minha variável lim. De qual coluna? Bom, eu quero alterar que? O que eu vou querer alterar? Eu não vou querer alterar a identidade do meu registro, beleza? Porque isso daí é um registro único. Então eu vou alterar, possivelmente, o nome do cliente. Então eu vou colocar aqui o número 2. Por quê? Porque o nome do meu cliente está na minha segunda coluna, ó. Então o que eu vou fazer no meu código? Ó? Vou informar aqui a coluna 2. Vou colocar aqui, ó, igual a que? O meu mi.txt underline cliente. Ou seja, a informação que tiver nesse objeto será repassada para a minha lim, que ela é dinâmica. Eu não sei em qual linha está o número do cliente, mas com esse comandozinho aqui acima eu vou descobrir em qual linha. Então eu vou repassar para a minha linha da minha coluna 2. A coluna eu sei qual é a coluna que está armazenando o nome do cliente. Então por isso que eu informo o número. Beleza? Se você entender isso, fica super fácil. Porque, ó, se eu quiser agora alterar quem, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu só tentar aqui trazer a janela do VBE. Novamente aqui paralelo à minha planilha. Ó. Bom, se eu quiser alterar agora o CPF do cliente, que está na minha coluna C, a minha terceira coluna, o que eu devo fazer? Ó? Simplesmente eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, deixa eu só reposicionar isso aqui. E o meu trabalho será o quê? Informar agora o número da coluna 3, que é na terceira coluna que está o meu CPF. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui o objeto CPF. Ó. Agora eu quero alterar, por exemplo, também, eu quero alterar o CEP. Então eu vou colocar aqui o número 4, CEP. Ah, Gleidson, mas tem alguma informação que eu não gostaria de alterar. Então basta você não informar. Por exemplo, se eu não quisesse alterar o CPF, bastaria eu não utilizar essa informação. Ó. Então eu vou estar alterando aqui o cliente e o CEP. Então o CPF eu não estou permitindo que seja atualizado porque eu não estou pegando a informação e repassando para a minha linha. Beleza? Então, entendido isso, tenho certeza que você já entendeu. Então, como no meu caso eu quero alterar todas as minhas textbox e só vão ser alteradas se eu mudar a informação. Se eu não mudei, as mesmas informações que estão armazenadas nesse momento temporariamente retornarão às mesmas células, beleza? E se eu alterar alguma informação, ao clicar no atualizar, obviamente ele vai voltar para as células já atualizadas. Bom, tá aqui o meu CEP. Depois do meu CEP eu tenho o endereço. Então deixa eu colar aqui, ó, endereço. O endereço vai para a minha coluna de número 5, que é a coluna E. Depois veio a minha coluna número. Então deixa eu colocar aqui, ó, txt número. Observe que eu não estou colocando aqui o ponto text. Não é obrigatório eu fazer isso. Número 6. Na minha sexta coluna F, está o número da pessoa, o número da casa da pessoa. Na minha outra coluna, a coluna G, que é a minha sétima coluna, está o bairro. Então basta que eu informar o nome do meu objeto. Observe, ó, a lógica é bem simples. Ó. Se você entender isso, fica super fácil você estar programando. Ó. Na minha coluna número 8, eu quero repassar quem? Eu quero repassar a cidade. Ó. Então vamos lá, ó, cidade. Ó. E por último, na minha coluna número 9, vai estar o estado. Então vamos lá, estado. E eu vou colocar aqui o número 9. Bom, feito isso, o meu trabalho agora é só colocar o end with. Ou seja, eu estou fechando a estrutura with. Ó. Se eu executar agora, já vai funcionar. Vamos tirar a prova. Ó. Deixa eu só salvar aqui o meu projeto, clicando aqui no nosso disquete. Você pode também estar pressionando aí o Ctrl B, vai salvar da mesma forma. E eu vou executar aqui o nosso formulário. Ó. Executei, está aqui o nosso formulário aberto. Vou aqui na janela, no meu segundo botão. Vou pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um registro que tem informações erradas. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o registro do nosso amigo Carlos Pinto. Ó. Vou clicar no editar, observe que ele editou aqui algumas informações, então eu vou colocar aqui informações apenas para ilustrar. Vou colocar um CPF qualquer, só para ilustrar. Observe, ó. Vou informar aqui um CEP também qualquer. O endereço aqui também. Vou colocar aqui Rua T. O bairro, por exemplo, bairro Vajota. A cidade aqui eu vou colocar, por exemplo, também Fortaleza. E o estado Ceará. E o número, vou colocar o número aqui também qualquer. Ó. Bom, ao clicar aqui no meu atualizar,
Cliquei, ó. Observa, ó. Vou clicar no atualizar. Cliquei. Observe que eu não coloquei um MCG Box, então ele não me informou se foi atualizado. Ele ainda não me informou que nessa... Observe, ele ainda não trouxe aqui atualizado para dentro do meu Listbox. Mas será que ele funcionou? Eu acredito que sim, porque se não tivesse funcionado, creio que teria dado um erro. Se eu pegar esse formulário e arrastar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na nossa base de dados, ó. Observe que é o registro número 5 do nosso amigo Carlos Pinto. Então observe, ó, lá na linha de número 5, ó, Carlos Pinto, tá aqui o CPF que eu informei aqui, tá aqui a informação do CEP, tá lá, ó, as informações tudo certinhas, ou seja, atualizou, ó. Então, como eu havia dito, se você entendeu isso aqui, fica super fácil, porque qualquer cadastro que você vai fazer, você vai precisar do editar, vai precisar do atualizar, vai precisar do cadastrar e do excluir, beleza? A Gladys mais ainda não limpou os campos, não me informou se a pessoa desejava atualizar, era bom que fizesse uma pergunta se ela realmente deseja atualizar ou não, era bom que informasse também que já foi atualizado e limpasse os campos, então agora a gente vai fazer isso, beleza? Depois que a gente aprender isso, a gente parte para o excluir. Então, peço a você, caso ainda não tenha deixado aquele gostei, eu tenho certeza que esse conteúdo merece muito o seu gostei. Assim eu vou entender que você está gostando do conteúdo. Se não estiver gostando, utilize o campo de comentários também. Eu quero muito a sua opinião. A gente pode estar melhorando nosso conteúdo justamente com as suas opiniões. É muito importante para mim o que você tem achado aqui do nosso conteúdo. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, esse código aqui, lembrando que é um código que não é perfeito ainda, beleza? Por quê? Porque suponhamos que eu não tivesse esse registro, ele iria ocorrer um erro, beleza? Porque o método find nada mais é semelhante a um procv. Se você colocar lá no procv um registro dentro dessa matriz tabela e for procurar esse registro e ele não encontrar, ele vai retornar aquele erro clássico, beleza? E o que a gente faz isso? Lá nas fórmulas do Excel a gente utiliza o igual a esse erro. E aqui no VBA a gente também utiliza algo bem semelhante. Se não for a mesma coisa, beleza? Então, como é que a gente faria isso aqui? Observe, ó. Bom, vamos colocar bem aqui, ó. On, erro, resume, next. O on, erro, resume, next, o que é que ele faz? Basicamente, ele vai ignorar o erro. Ele não vai tratar o erro. Ele simplesmente vai ignorar o erro. Então, eu poderia dizer que o se erro, basicamente, é isso que ele faz. Ele não corrige erro algum. Ele só ignora, beleza? Então, o erro resume next vai somente ignorar o erro. Eu confesso a você que eu não gosto de utilizar muito o erro resume next. Então, vou deixar ele aqui comentado. Foi apenas para que você conhecesse, caso não soubesse. Eu aconselho que você possa utilizar esse comando quando você está rodando alguma aplicação sua que você está iniciando, está aprendendo, se enganchou em alguma coisa e que você quer dar continuidade ao seu código, utilize um erro resume next, que ele vai ignorar esse erro que está dando e você vai conseguir fazer as outras ações dentro do sisteminha. E conforme você vai aprendendo, você vai melhorando o seu código, beleza? Legal? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui, ó? On, erro, go to. Bom, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que se houver um erro, eu quero que você execute alguma coisa, beleza? E vou chamar vou criar aqui uma variável do lado do goTo, ó, erro. E vou dar um enter, ó. Observe que as palavras que são nativas aqui da linguagem ficaram em azul e apenas o meu nome aqui ficou em preto, ó. Que seria basicamente uma variável que eu estou criando nesse momento, ó, chamada erro. E aí, se houver algum tipo de erro, o que é que vai acontecer, ó? Se tiver algum tipo de erro, ele vai ignorar isso aqui para mim, ele não vai fazer nada disso para mim e ele vai executar o que estiver abaixo. Então, observe, ó, vou colocar aqui um exit sub e detalhe interessante, o exit sub para o tratamento de erro, ele é um pouquinho ao contrário do que as outras estruturas quando a gente utiliza o exit sub. Então, se você já conhece o exit sub, você sabe perfeitamente que quando a gente está utilizando ele, tudo que está abaixo dele é ignorado. No entanto, com exceção do on erro, go to erro, é meio que ao contrário. Tudo que está acima dele está sendo ignorado se houver algum tipo de erro e o que estiver abaixo dele será o que será executado. Ou seja, se houver algum erro no meu código, não vai executar nada disso aqui para mim. E vai executar o que estiver abaixo do exit sub. Então eu vou colocar aqui o meu erro, 2 pontos. E aí, se eu não quiser informar nada ao meu usuário, simplesmente vai dar o erro. Então, basicamente, ele vai fazer a mesma função do on erro resume next, não vai fazer nada. Se eu quiser, eu posso simplesmente informar aqui o meu usuário, ó, MSG Box,
coloca aqui, ó, envare. Vou utilizar sempre o nosso envare para deixar a nossa mensagem bem mais personalizada. Lembrando que o envare, eu vou conseguir utilizar o nome da minha máquina. Ó. Username, eu vou capturar aqui o nome da minha máquina e eu vou estar concatenando com a mensagem que eu quero. Para quê? Para deixar a minha mensagem bem mais amigável. Aqui na minha máquina você sempre vai ver lá, Gledson, tal, tal, tal. Na sua máquina vai aparecer o nome da sua máquina juntamente com a mensagem que você está digitando. E quando essa pessoa abrir essa sua planilha em outra máquina, vai aparecer, se for o nome da máquina dela, for o nome dela, vai aparecer o nome dela. Isso daí vai deixar bem mais amigável a sua aplicação e, consequentemente, eu acredito que vai ficar bem mais profissional, beleza? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, em vários username, e vou colocar, por exemplo, que registro não encontrado, ó, porque ele só vai executar isso aqui porque se o registro não foi encontrado, beleza? Então, registro não encontrado, ó, vírgula VB critical, e eu vou colocar aqui, junto do meu VB critical, esse VB critical é o símbolo que vai aparecer dentro da minha mensagem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma ordem de serviços, ó. Lembrando que aqui no nosso canal a gente já ensinamos a criar um título dinâmico para suas mensagens, onde você não precisa ficar digitando toda a vida o nome da mensagem, do título da mensagem que você quer que apareça dentro do seu MSG Box, beleza? Aqui no nosso canal já ensinamos a fazer isso. Legal? Claro que a gente pode melhorar esse código, a gente poderia fazer uma outra situação, mas isso aqui já vai me atender, beleza? Então observe, deixa eu executar isso aqui. Se observarmos, ó, deixa eu forçar aqui o erro, ó. Eu tenho o registro número 1 ao registro número 9. Entendido isso, se eu editar esse registro aqui, ó, vou editar, ó. Se eu vier aqui, nesse momento, eu consigo alterar o mesmo. Então, observe, ó, eu vou alterar aqui para 12. Observe que isso aqui não é para aceitar, beleza? Aqui ainda está aceitando. Se na minha base de dados não tem o número 12, o que é que vai acontecer, ó? Se eu clicar aqui no atualizar, observe, ó, Gledson, registro não encontrado. Por quê? Porque não existe o registro número 12 na minha base de dados. Ocorreu um erro, beleza? Só que não explodiu na tela do nosso usuário aquele erro que daria. Não sei se ficou claro para você. Observe, ó. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo forçar esse erro, ó. Deixa eu comentar esse carinha aqui, ó. Vou comentar isso aqui. Vou comentar também. E vamos tentar aqui executar de novo, ó. Se eu clicar aqui no meu atualizar, tá aqui, ó. A variável do objeto ou a variável do bloco int não foi definida. Erro em termos de execução 91. Ou seja, para inibir disso aqui aparecer para o nosso usuário final, a gente faz lá aquele tratamento de erro. Se houver algum tipo de erro, ele vai alertar o meu usuário. Normalmente a gente coloca lá a seguinte mensagem: se ocorrer algum erro, se o erro persistir, entre em contato com o administrador do sistema. Aí a pessoa entra em contato com você para identificar o que possivelmente pode ter ocorrido de errado, beleza? Mas claro, isso aqui é apenas uma situação. Então deixa eu parar aqui o código. Deixa eu desfazer clicando nesse carinha aqui, ó, no desfazer. Então deixa eu clicar aqui também no desfazer. Então esse código aqui eu posso estar melhorando, eu posso colocar aquele MCG Box perguntando se realmente a pessoa deseja atualizar o registro. Vamos tentar fazer isso aqui rapidamente, ó. Bom, como eu já ensinei a fazer isso no cadastrar, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá copiar o comandozinho que eu utilizei dentro do cadastrar, fazendo aquela pergunta: deseja realmente salvar o registro? Então vamos pegar esse comando, colar aqui dentro dele. Vou tentar ele explicar rapidamente, porque eu tenho certeza que você já deve ter assistido a aula anterior e já deve ter aprendido, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui no exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu FM principal, aqui no duplo clique no meu cadastral. Então aqui no meu cadastral eu tenho aquela rotina, tá aqui a minha variável resposta do tipo string, e eu tenho aquela rotina, ó, onde eu vou fazer uma pergunta para o meu usuário. Se a resposta foi sim, aí ele executa determinada ação. Se a resposta foi não, ele não executa determinada ação. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou copiar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Deixa eu tentar localizar por aqui mesmo, ó, o meu BTN atualizar. Então deixa eu localizar aqui, ó, BTN editar cliente, BTN cadastrar, BTN PESC, tá aqui o atualizar aqui acima, ó. E já estou dentro dele, ó. Então eu vou colar onde? Eu vou colar bem aqui, ó. E claro, eu vou precisar aqui de uma variável chamada resposta. Então vamos lá, resposta. Observe que eu coloquei apenas uma vírgula, coloquei o nome da variável e coloquei do tipo string, ou seja, do tipo texto. Eu só consigo fazer isso porque eu estou utilizando uma vírgula e eu estou programando na mesma linha. Então com isso eu não preciso colocar mais esse din, ó. E aí o que eu vou fazer, ó? A minha variável resposta vai assumir o valor que vai aparecer ao meu usuário. Vai aparecer aquele botão de sim e o botão de não. Então vamos só mudar aqui o texto, ó. Você deseja atualizar o registro do cliente. Aqui vai trazer o nome do cliente, txt cliente.txt, vbis no, ou seja, vai aparecer o botão de sim e o botão de não.
VBcast, ou seja, vai aparecer um símbolo de questionamento ao meu usuário e controle de OS é o título. Bom, se a resposta foi sim, observe, ó. If quer dizer sim, se a resposta for igual a VB e yes, ou seja, se o meu usuário clicou no sim, então ele vai executar isso daqui tudo para mim, ó. Se a resposta foi sim. Se a resposta foi não, eu vou colocar aqui abaixo, ó, else. Se a resposta foi não, ele vai executar o que estiver abaixo do meu else. E eu vou colocar o meu end if para fechar essa estrutura, ó. E para a gente ganhar tempo, eu vou copiar esse comandozinho aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar o que, por exemplo, ó, se a resposta foi não, vai aparecer lá para o nosso usuário. Vamos pensar aqui, ó. O registro não foi atualizado ou foi abortado o processo de atualização do registro. Vamos colocar aqui alguma coisa parecida, ó. O processo de atualização do registro foi abortado. Beleza? Então vou colocar essa mensagem, você coloca a mensagem que você achar bem mais amigável. Observe que a minha linha ficou escondida, provavelmente deve estar difícil para você observar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que tem um espaçamento, ó, entre a minha vírgula e o meu VB, tem um espaçamento. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando eu preciso quebrar uma linha no VBA, eu dou um espaçamento e coloco um underline. Então, como já tem um espaçamento, simplesmente eu vou colocar o nosso underline e vou dar um enter, ó. Se eu sair do comando, observe que ele aceitou, ou seja, não deu erro algum, ó. Se observarmos, está aqui o espaçamento, como eu havia dito, ó. Legal? Eu aproveitei o espaçamento que tinha entre a vírgula e o VB, coloquei apenas o underline e dei um enter. Então aqui eu estou quebrando a linha de comando e não a linha dentro da minha mensagem. Então vamos executar aqui de novo, ó. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar aqui o registro, vou pegar, por exemplo, o registro do nosso amigo Carlos Pinto, vou clicar no botão editar, vou clicar no botão atualizar, aí sim ele vai fazer aquela pergunta para mim. Observe, ó. Cleiton, se você deseja atualizar o registro do Carlos Pinto, se eu clicar na opção sim, ele vai fazer a atualização. Se eu clicar no não, observe, ó. Cleiton, o processo de atualização do registro foi abortado, ó. Legal? Vamos clicar no sim, ó. Deixa eu alterar alguma informação aqui, ó. Vamos alterar, por exemplo, o número da casa dele, ó. Colocar 222. Vou clicar no atualizar, vou clicar no sim. Aparentemente ainda não me informa que foi atualizado. Vamos corrigir isso agora. E no meu listbox ainda não aparece atualizado. Então como é que eu faço isso aqui, ó? Vou descarregar o meu listbox. Se observarmos, está aqui o registro já atualizado. A única coisa que não está acontecendo é que ele não está me mostrando já no listbox atualizado e nem está me dando aquela MCG box me informando que foi atualizado. Então parece bem simples, ó. Onde é que eu vou colocar o nosso MCG box? Eu vou colocar, tanto faz eu colocar aqui acima do meu end with, como eu posso colocar aqui abaixo. Vamos colocar bem aqui, ó. Entre o end with e o exit server, vamos colocar o nosso MCG box. Vou só copiar novamente esse comando aqui para a gente ganhar tempo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E o que é que eu vou colocar aqui, ó? Em vários ename, vai aparecer lá o meu nome, Cleiton. O registro foi atualizado com sucesso, ó. O registro foi atualizado com sucesso. E aí, novamente, eu vou aproveitar esse espaçamento entre a minha vírgula e o VB, vou colocar o nosso underline e vou dar um enter. Então, o registro foi atualizado com sucesso. Ou o registro, aí você pode concatenar com... Você pode estar concatenando com a sua TS box que está armazenando o número do registro, como também pode estar concatenando com o nome da pessoa, beleza? Tenho certeza que você já aprendeu, porque eu já ensinei dentro dessa playlist ou até mesmo em outros vídeos do canal, já fazer tudo isso. Então vamos lá de novo, ó. Se eu vier agora aqui e, por exemplo, pegar o nosso amigo Márcio Santos, vou clicar no botão editar, editou a informação do Márcio Santos, vou botar um número aqui qualquer, vou clicar no meu atualizar. Cleiton, se você deseja atualizar o registro do cliente Márcio Santos, ao clicar no sim, Cleiton, o registro foi atualizado com sucesso. Observe, atenção, ó, ele foi atualizado, mas me trouxe aqui aquele símbolo de critical. Então vamos só alterar o símbolo. Se foi atualizado, é interessante que eu traga um outro símbolo de informação. Então vou dar um OK. Então deixa eu descarregar aqui o meu formulário e vamos só alterar aqui, ó. O registro foi atualizado com sucesso e aqui eu vou trocar o símbolo que aparece dentro da minha mensagem, ó. PB Information. É bem mais amigável esse símbolo de informação. E aí como é que eu vou fazer para atualizar aquele listbox? Porque eu já quero ver atualizado. É bem simples, ó. Lembre-se, ó, toda vez que eu estou executando meu listbox, toda vez que eu estou executando o formulário, o listbox já vem carregado. Então, qual é a lógica? A lógica é simplesmente eu pegar a rotina que está sendo executado quando inicializa o meu formulário.
Entendeu isso? Observe como é bem simples, ó. Vou descarregar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos localizar por aqui mesmo, ó. Vou localizar aqui o meu userform. Observe, ó, não tá fácil achar o nome. Não precisa sair procurando. Coloque a letra U, ó. Que ele já vai me apontar para onde estão os objetos que começam com a letra U. Tá aqui, ó, userform. Cliquei sobre ele, tá aqui, ó. Tô dentro do evento initialize do meu userform. Ó. E qual é a rotina que eu quero? Eu quero essa rotina aqui, ó. Carrega listbox clientes. E eu vou copiar a mesma. Ctrl C. E vamos localizar aqui novamente aquela mesma rotina, a btn atualizar. Ó. Aqui, ó. Selecionei a mesma. Tô dentro dela. E vou colar essa rotina, por exemplo, aqui, ó. Então lembre-se, quando eu tenho uma rotina, se eu quiser saber o que ela faz, seleciono a mesma. Com o botão direito, clico sobre ela. E agora com o botãozinho esquerdo, clico em definição. E vai me mostrar o que ela faz, ó. Se ela não existir, ele vai me dar uma outra mensagem, beleza? Então vou executar novamente e vamos fazer o nosso teste, ó. Tá aqui o nosso listbox, vou pegar o nosso amigo aqui, o nosso amigo Márcio Santos de novo, ó. Vou editar, vamos mudar aqui, por exemplo, a cidade do nosso amigo. São Paulo, vamos colocar aqui São Paulo. Não sei se ele é de São Paulo mesmo, vou colocar São Paulo e vou clicar no atualizar. Cliquei. Desejo atualizar o registro do Márcio Santos, vou clicar no sim. Observe, deixa eu verificar aqui, atualizou, o registro foi atualizado com sucesso. Ainda não está listado aqui, até porque eu coloquei a rotina depois do botão de confirmação. Vou dar um OK. E observe, ó, deixa eu mostrar a você. Eu estou com o formulário aqui aberto ainda, está aqui ele e está aqui o nosso registro. Ó. Se observarmos, está aqui, ó, Márcio Santos e está aqui o registro atualizado, ó, São Paulo. Bom, e para o excluir, ó, o que é que eu vou fazer aqui, ó? E agora, como é que a gente faz para excluir o registro? Lembrando que aqui, dentro do nosso editar, a gente ainda vai melhorar o código e possivelmente também ainda vamos melhorar o botão atualizar. Mas vamos entender agora como é que vai funcionar o excluir. O excluir eu também preciso verificar qual item está selecionado. Então, para isso, eu também preciso de uma estrutura de verificação, beleza? E outro detalhe. Eu vou precisar, além de verificar o item selecionado, eu preciso também saber quantos existem listados no nosso listbox. Então, a rotina é muito parecida à questão de eu verificar e a questão de eu fazer a contagem. E, claro, a ação de atualizar e excluir, aí sim são distintas. Mas vamos lá. Vou descarregar aqui o nosso formulário. E o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Então, vamos lá. Exibir o meu Project Explorer. Vamos localizar aqui o nosso FRM principal. E vamos pegar aqui, vamos copiar aqui um botão, vamos copiar o botão editar, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá aqui ele, deixa eu clicar sobre ele, vou dar um nome aqui mais intuitivo para ele, vou chamar ele de btn, underline, excluir, underline, cliente, ou seja, vai excluir o cliente. E vamos alterar esse nome do edge, tá, que tá sobre o meu caption, tá aqui o meu caption, vou botar o nome lá de excluir. Bom, como é o botão excluir, vou colocar aqui o meu fore color, a cor de fundo, vou colocar na cor branca. E o meu back color, que é a cor de fundo do botão, vou alterar para a corzinha vermelha. Ó. Bom, agora vamos só reposicionar aqui o botão excluir. Aliás, deixa eu só adiantar aqui esses dois botões aqui, ó. Deixa eu reposicionar isso para cá, depois a gente se preocupa com a parte estética, beleza? Então, vou pegar aqui o botão excluir. E vou reposicionar aqui do lado do atualizar. Bom, e aí o que eu vou fazer? Vamos dar um duplo clique no nosso excluir. E aqui dentro do excluir está aqui, ó, btn excluir cliente. Então vamos dar aquele espaçamento para que a gente possa focar apenas nesse comando. E vamos lá. O meu excluir, observe, ó. Vamos criar uma variável x do tipo asInteger. Lembrando que quando eu for fazer uma melhoria, aí eu vou lhe mostrar que a gente pode, claro, utilizar apenas uma variável, não precisa ficar declarando várias vezes a mesma variável, beleza? Então vamos lá. A minha variável x do tipo asInteger, ou seja, do tipo inteira. E eu vou colocar aquela nossa estruturazinha de verificação, porque eu não sei quantos existem listados no nosso listbox. Então, a minha variável x, a nossa variável x partindo de 0. Observe que eu não estou utilizando a estrutura with. Se eu não estou utilizando, eu vou ter que digitar o nome do objeto. Então, partindo de 0, vai até quanto? Vai até o meu mi.listClientes, que é o nome do listbox.
Ponto o quê? Ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados no meu list clientes. Menos 1, ou seja, para fazer aquele laço a menos. E aí o que eu faço? Eu tenho que excluir somente o item que está selecionado. Então eu vou utilizar a estrutura if, vou colocar o nome novamente no meu list box. Então é por isso que eu gosto de utilizar a estrutura with, para evitar de eu ficar digitando várias vezes o nome do objeto. Ó. List clientes, ponto, remove item, abro o meu parênteses, eu vou remover quem? O item que está selecionado. Então, a minha variável x. E aí, vou colocar. E aí, o que eu vou fazer? Ah, detalhe, perdão, esqueci aqui de fazer a verificação de qual é o item que está selecionado. Eu fui direto para o remover, ó. Então, deixa eu só dar um Ctrl X aqui. Na realidade, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar até aqui. Ctrl C, porque aqui eu estou utilizando a estrutura de verificação, beleza? E, obviamente, está um pouquinho aqui errado o comando, ó. Aqui é .selected, a nossa variável x. Ou seja, eu quero pegar o item selecionado, que foi igual a true, ou seja, que ele estiver marcado. Então, ao pegar o item que está marcado, aí sim eu venho com o meu list clientes.remover item, ou seja, eu vou estar removendo o item x. Quem é o item x? O item que está marcado. E coloco o nosso endif para fechar quem? A estrutura if, ó. Então, esse endif, lembre-se, está fechando a estrutura if. E o meu for, eu também tenho que fechar com o nosso next. Lembrando que eu não sou obrigado a colocar a variável que vai acompanhar o meu for. Mas é interessante que eu faça isso, ó. Até porque se eu tivesse mais fors alinhados, para que eu saiba onde começa um e onde termina outro, é interessante que eu coloque a variável que acompanha. Você pode estar melhorando o código dentro o mesmo, você pode selecionar aqui a sua estrutura. Se eu der um tab aqui, observe que eu já tabulei. Eu apenas selecionei o meu intervalo e cliquei na tecla tab, beleza? Bom, se eu fizer isso, vamos lá ao que interessa. Ó. Vou executar. Se eu vier aqui, se eu pegar, por exemplo, o nosso amigo aqui, ó, o Márcio Santos, clicar no meu botão excluir, observe que ele excluiu, ó. Beleza? Se eu pegar aqui o Antônio Cícero, clicar no excluir, excluiu, ó. Se eu pegar isso daqui, clicar no excluir, excluiu também, ó. Só que tem um detalhe interessante, se eu fechar o meu formulário e abrir novamente o mesmo, ó, observe que está lá os mesmos registros. Por quê? Porque eu não excluí lá na base de dados, excluí apenas dentro do list box. Então, esse vídeo, como ele já está um pouquinho longo, eu vou deixar aí que você possa ter aprendido até aqui. No próximo vídeo a gente dá mais continuidade e melhora os nossos códigos do atualizar, do excluir e do nosso botão editar, beleza? Então espero que você possa ter assistido até aqui, possa ter feito aí pausadamente comigo os vídeos que a gente tem batido a meta de 50 likes. Se você for lá no comentário fixado de cada vídeo, vai ver que tem um arquivo auxiliar para que você possa baixar. Então, se esse daqui bate também os 50 likes, a gente vai deixar o arquivo aí no comentário fixado. Beleza? Então peço a você que dá aquele gostei para que o vídeo chegue à sua meta. Se ainda não for inscrito, lhe faço convite para estar se inscrevendo em nosso canal. Você ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva agora. Já é inscrito? Meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Deixa aquele gostei. E até o próximo vídeo.